Olá, amados irmãos e irmãs, que alegria, que bom ter cada um de vocês aqui para o nosso estudo bíblico de hoje. É sempre um privilégio, né? A gente poder se reunir para aprender mais da palavra. Verdade, uma alegria mesmo estar junto para a gente olhar para esse texto. E hoje o nosso foco vai ser um capítulo-chave, Gênesis, capítulo 8. Sabe, aquele momento do fim do dilúvio e o recomeço da humanidade, segundo a narrativa. É um ponto de virada mesmo, né? Uma transição super importante na história bíblica. Exato. Então quem está com a Bíblia aí pode abrir em Gênesis 8. Quem não está, acompanha com a gente. A nossa missão hoje, pessoal, é entender o que o texto diz que Deus fez, qual foi a resposta de Noé e quais promessas Deus faz nesse novo começo, tá bom? Vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Bom, começando ali pelos primeiros versículos. Gênesis 8, de 1 a 5. O texto já abre com uma frase poderosa. Lembrou-se Deus de Noé e de todos que estavam na arca. Isso parece ser o ponto de partida para tudo que acontece depois. É fundamental. E essa expressão, Deus lembrou-se, olha, teologicamente é muito rica. Não é que Deus tenha esquecido, tipo, opa, cadê Noé? Não é isso. Certo, não é uma falha de memória. Não, de jeito nenhum. Significa que Deus agiu no tempo certo. Que ele estava ativando, vamos dizer assim, o seu plano, cumprindo sua promessa de cuidado com Noé e com toda a criação que estava ali na arca. É um ato, sabe, de fidelidade, de misericórdia divina. É Deus dizendo, agora é a hora de agir. Entendi. E a ação de Deus é descrita de um jeito bem visual, né? O texto fala de um vento que Deus faz soprar sobre a terra. Isso. E as águas, então, começam a baixar, mas gradualmente. É um processo, né? Não é instantâneo. O texto menciona um período de 150 dias para as águas baixarem de forma significativa. Leva tempo. Sim, leva tempo. E tem um marco geográfico importante no versículo 4. A arca finalmente repousa, sobre as montanhas de Ararat. Isso lá no 7º mês. Imagina o alívio depois de tanto tempo flutuando. Com certeza, deve ter sido um momento de muita expectativa ali dentro. E depois, mais pra frente, no 10º mês, outro sinal visual aparece. Os picos das outras montanhas começam a ficar visíveis. É a imagem de um mundo ressurgindo pouco a pouco das águas. Exato. E essa diminuição gradual das águas prepara o terreno para o que vem a seguir, Que é o foco na paciência e na observação de Noé. Versículos 6 a 12. Isso é muito interessante, porque Noé não sai correndo da arca só porque ela parou, né? Ele espera, ele busca a confirmação, ele age com muita cautela. Sim, ele não se apressa. Não. Primeiro o texto diz que ele solta um corvo. Versículo 7. E o corvo ia e voltava, até as águas secarem. O comportamento do corvo, como descrito aqui, parece indicar que, olha, talvez tivesse um lugar para pousar aqui e ali, mas ainda não era seguro, não era permanente, a terra não estava pronta. Entendi. O corvo meio que se vira, Mas não traz uma resposta definitiva. Exato. Aí Noé parte para outra estratégia. Ele envia uma pomba. Na primeira vez, versículos 8 e 9, a pomba volta. Por quê? Porque não achou lugar seco para pousar. As águas ainda cobriam muita coisa. E o texto faz questão de dizer que Noé acolheu a pomba de volta na arca. Um gesto de cuidado, né? Sim, ele a recolhe. É um processo metódico mesmo. Aí ele espera mais 7 dias, E tenta de novo com a pomba. E aí que vem aquela cena famosa do versículo 11. Ah, sim. A pomba volta no fim da tarde e o que ela traz no bico? Uma folha nova de oliveira. Isso é uau! É um símbolo muito forte, Essa folhinha verde, dentro da história, que sinal poderoso. Poderosíssimo. É a prova concreta. Sinal de vida nova, de que a vegetação estava brotando de novo. A terra ressurgindo. Traz esperança. E o texto diz claramente, assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Percebe? Ele busca o sinal, ele interpreta o sinal, e isso é central na ação dele. E essa folha de oliveira acabou virando um símbolo universal de paz, de recomeço, Vem daí. Vem muito daí, sim. Mas ainda não acabou. Noé espera mais 7 dias. Paciência,
Muita paciência. E solta a pomba pela terceira vez, versículo 12. E dessa vez, a pomba não volta mais. Para Noé, dentro da lógica da narrativa, essa era a confirmação final. A terra estava habitável de novo, a pomba achou um lugar para ficar. Faz todo sentido. E essa parte toda de Noé com as aves nos faz pensar, né, sobre como lidar com tempos de espera, de incerteza. A narrativa mostra um Noé paciente, observador, que busca a direção de Deus, busca sinais antes de agir. Ele não se desespera, ele espera o tempo certo. É uma lição sobre esperar em Deus, né? Confiar no tempo dele. Exatamente. Como a gente lida com a espera, com a ansiedade. A história de Noé aqui nos dá uma perspectiva importante sobre isso. Confiar e observar. Muito bom. E aí, finalmente, a saída da arca. Versículos 13 a 19. O texto continua detalhista nas datas, né? No ano 601 da vida de Noé, primeiro dia do primeiro mês, a superfície da terra está seca. Noé tira a cobertura da arca, ele olha, ele vê. Mas ele ainda espera. Olha que interessante. Ele vê a terra seca, mas não sai. Não sai. Só no segundo mês, dia 27, é que o texto diz que a terra estava completamente seca. E mesmo assim tem um detalhe crucial. Ele só sai de fato depois de receber uma ordem direta de Deus. Versículos 15 e 16. Então Deus disse a Noé, saia da arca. É verdade, mesmo com toda a evidência, a pomba que não voltou, a terra seca, a ação final de sair é precedida pela palavra de Deus. Isso reforça muito a obediência dele, né? Com certeza. Mostra essa relação de dependência e confiança. E a ordem de Deus não é só para Noé e a família, é para todos. Versículo 17. Faça sair também todos os animais, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Isso lembra muito a ordem lá da criação original em Gênesis 1, né? Exatamente, é um eco direto. É como se Deus estivesse reativando a bênção da criação, o propósito para a vida florescer de novo no mundo pós-dilúvio. É um recomeço, mas com a mesma base do propósito original de Deus. E a cena da saída no versículo 19, segundo as suas famílias, traz uma imagem de ordem, né? De diversidade organizada. Um novo começo, realmente. Um novo começo. E qual é a primeira coisa que Noé faz ao pisar em terra firme? Antes de construir casa, antes de plantar, antes de qualquer coisa prática para si mesmo. O versículo 20 nos conta. Ah, sim. Ele constrói um altar. Exato. Noé construiu um altar ao Senhor e ele pega animais e aves puros, aqueles que Deus já tinha instruído ele a levar em maior número lá em Gênesis 7, e oferece holocaustos sobre o altar. A primeira atitude é a adoração. Adoração e gratidão, isso é muito forte na narrativa. O holocausto era um sacrifício de entrega total, simbolizava consagração a Deus. É Noé reconhecendo: Senhor, Tu nos salvaste, este novo começo pertence a Ti, é gratidão pelo livramento e dedicação da nova vida. E o uso dos animais puros mostra essa continuidade, né? Ele segue as orientações que já tinha recebido. Sim, mostra obediência aos detalhes. Essa atitude de Noé, para nós, fica como um modelo, né? Qual deve ser a nossa primeira resposta quando Deus nos livra, quando nos abençoa, quando passamos por uma grande provação e chegamos do outro lado? A gratidão, a adoração, reconhecer a mão de Deus? Qual o lugar da adoração na nossa vida, né? É a primeira reação ou fica para depois? Uma reflexão importante. Com certeza. E como Deus reage a essa adoração de Noé? Os versículos 21 e 22 são a resposta. O texto usa uma linguagem bem humana, né? Diz que o Senhor aspirou o aroma agradável. Isso é o que chamamos de antropomorfismo. Usar características humanas para falar de Deus, para que a gente entenda. Não que Deus tenha um nariz e cheiro e fumaça, claro. Certo. Mas significa que a adoração de Noé, a atitude do coração dele foi aceita, agradou a Deus, foi bem recebida. E essa aceitação leva a uma decisão interna de Deus, que o texto registra. Deus diz a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. E aí vem aquela parte um pouco dura, né? Onde Deus reconhece a natureza humana. E embora o seu coração seja inclinado para o mal,
desde a infância. Exato. E isso é profundo. Deus, na narrativa, reconhece que o dilúvio lavou a terra, mas não lavou a inclinação para o mal que existe no coração humano. Essa é a realidade. Não é uma desculpa para o pecado, então? Não, de forma alguma. É um reconhecimento realista de Deus. Ele sabe como somos. E mesmo sabendo disso, mesmo sabendo dessa inclinação, a decisão dele é de misericórdia e preservação. Ele continua no versículo 21. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. É uma promessa de não repetir aquele tipo de juízo total com água. Uau! Mesmo sabendo da nossa falha, ele promete preservar. É a graça, né? A solução definitiva para o pecado viria muito depois, claro, em Cristo. Mas aqui, Deus estabelece um novo modo de se relacionar com a humanidade e com a criação, baseado nessa promessa de preservação. Entendi. E essa promessa leva diretamente à declaração final do capítulo, no versículo 22, sobre a regularidade da natureza. Sim, uma promessa linda e fundamental. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso estabelece uma ordem, uma previsibilidade, né? Essencial para a vida. Totalmente essencial. Pensa bem, como a gente poderia plantar sem a garantia das estações? Como poderia planejar a vida sem a alternância de dia e noite? Essa promessa de Deus garante a estabilidade do mundo natural. É a base para a agricultura, para a civilização, para a própria vida continuar. É uma demonstração da fidelidade e da providência contínua de Deus, mesmo num mundo ainda marcado pelo pecado. Cada nascer do sol, cada chuva na hora certa, cada colheita é um testemunho dessa promessa. Que maravilha pensar nisso. Olhando então para o capítulo 8 como um todo, que a gente explorou aqui, quais seriam os pontos principais para a gente guardar? Bom, acho que primeiro, a fidelidade de Deus, né? Que se lembrou de Noé e agiu para salvá-lo, cumprindo sua palavra. Segundo, a resposta de Noé. Paciência exemplar, obediência cuidadosa, buscando confirmação antes de agir. Terceiro, a importância fundamental da adoração e da gratidão como primeira resposta a Deus depois do livramento. E quarto, a promessa incrível de Deus de nunca mais destruir a terra com um dilúvio e de manter a ordem e a regularidade da natureza, como sinal da sua graça e fidelidade contínuas. Resumiu muito bem. É um capítulo denso, né? Cheio de significado. A gente vê essa sequência, a espera, a observação, a ordem de Deus, a gratidão de Noé, a promessa divina. Tudo isso nos ensina tanto sobre fé, sobre obediência, sobre como Deus age e como Ele espera que a gente responda. E talvez uma última coisa para a gente pensar refletindo sobre o que a gente viu, Deus reconheceu ali a inclinação do coração humano para o mal, né? E mesmo assim, Ele decidiu preservar, Ele fez uma aliança. Isso mostra que a graça dele é muito maior que o nosso pecado. Fica a pergunta para nós, como a gente vive no dia a dia à luz dessa graça perseverante de Deus? Como isso molda nossas atitudes, nossa esperança? Excelente reflexão para a gente levar para a semana, que possamos aprender com Noé a confiar na fidelidade de Deus, mesmo nas longas esperas. Que a nossa primeira resposta às bênçãos seja sempre a adoração sincera. E que a promessa da fidelidade de Deus, que a gente vê todo dia na natureza, nos encha de esperança e segurança. Amém. Que essa palavra produza fruto em nós. É isso, pessoal. Que a palavra estudada hoje frutifique mesmo em nossos corações e se transforme em ações durante a semana. Que Deus abençoe ricamente a todos. Nos vemos em nosso próximo estudo. Fiquem na paz do Senhor.